Olá pessoal, aqui é a professora Márcia da disciplina de Biologia. Estou aqui para mais uma aula, dessa vez falando sobre o tecido nervoso e o tecido muscular. Lembrando que essa aula é uma aula de revisão, então só vou abordar apenas as características principais de cada um desses tecidos do corpo humano. E não esqueçam de, se vocês gostam do conteúdo que aqui é postado, de se inscrever e deixar o seu comentário. Então, vou começar abordando um pouco sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso, como os demais outros tecidos, ele é formado por um aglomerado de células que desempenham funções semelhantes entre si. Então, qual seria o folheto embrionário que dá origem ao tecido nervoso, a ectoderme? Todos os tecidos eles dão origem aos sistemas. Então, o tecido nervoso vai dar origem ao sistema nervoso. As células que formam o tecido nervoso são os neurônios, que são células responsáveis pelo impulso nervoso, e as células da glia, que também são chamadas de gliócitos, certo? Mais na frente eu vou mostrar qual é a função de cada uma das células da glia, mas adiantando, a principal função é nutrir os neurônios, certo? Então, aqui apenas uma imagem mostrando qual é a estrutura de um neurônio. A gente tem o corpo celular, temos os dendritos e temos os axônios, que é essa partezinha aqui, onde nós encontramos botões sinápticos, que é responsável pelas sinapses. Os neurônios, eles são classificados de acordo com a sua função. Então, nós temos três tipos. Os neurônios sensoriais, que são também chamados de receptores, os neurônios de associação, que são também chamados de interneurônios, e os neurônios efetores ou motores. Então, os neurônios sensitivos, o nome já está dizendo, ele vai ser responsável por receber o estímulo do ambiente. Esse neurônio, ele vai ativar a resposta, né, do nosso sistema nervoso. Quando ele entra em contato, ele vai sofrer associação através do neurônio interneurônio e vai levar essa informação para o neurônio motor, onde vai haver a resposta do estímulo. Então, através do neurônio sensorial, a informação entra. Essa informação ela é associada através do interneurônio, e esse interneurônio vai levar a informação para o neurônio motor, fazendo com que você tenha a resposta do estímulo. Então, aqui é um neurônio motor, mostrando a resposta do estímulo numa fibra nervosa. Então, está aqui os detritos do neurônio motor que recebeu a informação do estímulo. Essa informação ela é conduzida pelos axônios através do impulso elétrico e vai chegar até as fibras musculares, onde a pessoa vai ter alguma reação muscular. Pode ser contração, é o relaxamento, né? Mas provavelmente contração. Os neurônios também eles são classificados de acordo com a sua forma, certo? Então, nesse caso, possui essas 4 classificações aí. A gente tem o unipolar, que no caso ele tem apenas um corpo celular e um axônio. Ele constitui as células da retina e da nossa região olfatória. O bipolar, que nesse caso ele se dispõe de um axônio e um dendrito, que são encontrados principalmente em estruturas sensoriais. O pseudo-unipolar, que no caso ele é um falso unipolar, né? E ele é encontrado principalmente nos gânglios sensitivos da medula. E o multipolar, porque ele tem vários detritos no seu corpo celular. Então, olha aqui o corpo celular e várias terminações dendríticas ao seu redor, por isso que é chamado de multipolar. As células da glia tem várias. Todas elas têm funções específicas em relação aos nossos neurônios. Então, a gente tem os astrócitos, oligodendrócitos, microglia e células enzimáticas, certo? Os astrócitos, elas têm a função de nutrir os neurônios e também é responsável pela cicatrização dos tecidos lesados do nosso sistema nervoso. Então, elas aqui, ó, estão sendo representadas na cor verde. Os oligodendrócitos, eles são responsáveis pela regeneração dos axônios lesados.
Microglia tem a função de um macrófago, que vai atuar como defesa, fagocitando as células estranhas que entram no nosso sistema nervoso. E as células epidemáticas, elas vão ter a função de revestir as cavidades internas do encéfalo e da medula. Então, aqui eu coloquei uma imagem representando todas elas. E essas aqui são as principais células da glia que costumam ser cobradas a nível de ensino médio. A transmissão do impulso nervoso, como eu falei para vocês, é apenas uma aula de revisão, então eu vou explicar apenas o básico sobre esse processo. Posteriormente, pretendo gravar uma aula para explicar mais aprofundado só sobre o impulso nervoso. Então, o impulso nervoso ele é um transporte ativo. Quando a gente estuda a membrana plasmática, a gente estuda a bomba de sódio e potássio, né? Justamente como se comportam as células nervosas no momento do impulso nervoso, que elas ocorrem, esse impulso nervoso, com gasto de energia. Por isso que é um transporte ativo. Então, nesse processo, vai entrar na célula 3 sódio e sair 2 potássio. Então, olha aqui, ele entra sódio e sai potássio. Isso daqui ocorre contra o gradiente de concentração, por isso ocorre com gasto de energia. Nessa região aqui embaixo está mostrando o citoplasma da célula e aqui a saída. Então, essa região aqui é a região externa da célula nervosa, certo? Esse pulso nervoso ele é controlado por estímulos externos e vai ter a atuação do neurônio sensitivo, o neurônio de associação ou interneurônio e o neurônio motor, que vai fazer a resposta desse estímulo, certo? Já expliquei no slide anterior. O tecido muscular. Tecido muscular, eu vou apenas falar sobre as características do tecido e como ocorre a contração muscular. Então, quais são as características básicas do tecido muscular que é importante vocês lembrarem? A origem embrionária, então o folheto embrionário que dá origem ao tecido muscular é a mesoderme. Essa célula do tecido muscular, ela tem nomenclatura específica, então ela é chamada de miócitos. Toda vez que vocês verem esse nome em livros de biologia, miócitos, está se referindo às células do tecido muscular. Ela também tem nomenclatura própria em relação às outras células dos nossos sistemas. Por exemplo, as nossas células elas são formadas por citoplasma, retículo endoplasmático e núcleo, né? Não são estruturas naturais da célula. Só que o retículo endoplasmático no tecido muscular ele vai ser chamado de retículo sarcoplasmático. Já o citoplasma do tecido muscular, da célula muscular, vai ser chamado de sarcoplasma. E o núcleo vai ser chamado de cariossaco. Então, retículo endoplasmático, citoplasma e núcleo das células do tecido muscular, que são os miócitos, também apresentam nomenclatura própria. É interessante que vocês tenham isso em mente para não errar uma questão de graça, né? Então, o tecido muscular ele é classificado nesses 3 tecidos aqui, que são divisões de forma didática, de acordo com a sua estrutura e os seus movimentos. Então, o tecido muscular estriado esquelético, eles são aqueles que estão ligados aos ossos, certo? Eles fazem parte da nossa musculatura esquelética. E eles possuem contração voluntária. Por quê? Porque eu decido na hora que eu quero contrair um braço, na hora que eu quero contrair a minha perna. Então, é um movimento que eu consigo controlar, bom? Já o tecido muscular estriado esquelético, estriado cardíaco, cardíaco o nome já está dizendo, é do coração. Então, nesse caso, ele vai ser responsável pelos batimentos cardíacos. E é um movimento involuntário, eu não decido na hora que eu quero que o meu coração bata, né? Faça um movimento cardíaco. Ele faz involuntariamente. O tecido muscular liso, ele vai revestir vários órgãos do nosso sistema, principalmente no nosso sistema digestório, que vai ter a função das contrações do nosso intestino, dos movimentos peristálticos do intestino e das paredes dos nossos vasos sanguíneos. Esse movimento de contração ele é involuntário, eu não escolho o momento que ele faz continuamente e ele ocorre de forma lenta, tá bom? Então, aqui são os 3 tipos de tecido muscular.
Eu trouxe um quadro resumo, então vocês frisem isso, porque são as características básicas de cada um deles. Por último, eu vou dar um resumo sobre como ocorre a contração muscular e frisar para vocês a parte mais importante desse processo. Então, a contração muscular, primeiro de tudo, ela é estimulada pelo sistema nervoso central, tem aqui a placa motora, né, do sistema nervoso, que vai liberar um neurotransmissor. Qual é o neurotransmissor, professor? É a acetilcolina. Então, é a acetilcolina que vai estimular a contração muscular. A acetilcolina, ela vai liberar sódio. Esse sódio, ele vai entrar no sarcoplasma. O sarcoplasma é o quê, gente? O citoplasma da célula muscular. Vai passar pelo túbulo T, liberando o cálcio, ó, o sódio e o cálcio. E esse sódio e o cálcio, ele vai atuar sobre essa proteína aqui, a troponina. A troponina, ela vai fazer com que haja um desbloqueio dos sítios de ligação entre a actina e a miosina. A actina e a miosina são proteínas que são responsáveis pela contração muscular. Então, a gente tem um filamento mais fino, que nele contém a actina, e um filamento mais grosso, que nele contém a miosina. Quando esses filamentos eles se unem através dos sítios de ligação que são ativados pela chegada do cálcio nessa proteína aqui, a protomina, vai haver a contração muscular. Olha o que está mostrando aqui, a ligação desses sítios, havendo a contração muscular. A protomiosina, ela vai ter a função de ativar um sítio que vai impedir a ligação dessas duas proteínas aqui, a actina e a miosina. Quando a actina e a miosina não estão ligadas, eu tenho relaxamento do músculo, certo? Então, a protomiosina, ela vai permitir o relaxamento muscular. Esse relaxamento, ele é para que ocorra a ativação desse sítio, que impede a ligação dessas duas proteínas que provocam a contração, é necessário o uso de energia. Então, existe uma molécula de ATP que vai fazer com que a protomiosina consiga impedir que essas duas proteínas aqui se liguem. Então, quando ocorre a contração, vai haver a chegada de ATP, que vai chegar na placa motora e vai fazer com que bloqueie os sítios de ligação entre a actina e a miosina, fazendo com que ocorra o relaxamento muscular. Então, vamos lá para palavras-chave do processo. Qual é o neurotransmissor que vai começar o processo? Acetilcolina. A acetilcolina vai pedir a entrada de sódio no sarcoplasma da célula, que é o citoplasma, vai passar pelo tubo T, ativando os íons cálcios, que vai ativar a protomina. A protomina vai fazer com que a actina e a miosina se liguem, fazendo a contração muscular. Após esse processo, vai ter que ter o relaxamento, que vai ocorrer com gasto de energia. E esse relaxamento ele só ocorre porque tem a protomiosina, que vai formar um sítio que vai bloquear a ligação dessas duas proteínas aqui, fazendo com que ocorra um relaxamento do músculo. Então, aqui é um resumo sobre como ocorre a contração muscular e, posteriormente, o relaxamento muscular. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Essa aula é apenas uma síntese sobre esses dois tecidos. É necessário se aprofundar mais no conteúdo. Mas eu acho que já deu para ter uma compreensão básica sobre as principais características de cada um. Então, pessoal, forte abraço.